Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a mais uma atividade dessa Semana Científica do Hospital de Clínicas, depois de uma manhã em que já houve um rico debate sobre questões relacionadas à comunicação. Nós agora vamos falar sobre os novos formatos de divulgação do conhecimento produzido pela ciência. E temos a satisfação de contar aqui com 3 pessoas que trabalham com diferentes aspectos desse tema e que vão trazer para nós as suas experiências falando sobre diferentes alternativas relacionadas a esses novos formatos que, com certeza, há muito tempo, já há algum tempo, vem sendo discutidos no meio científico e essa discussão se acentuou, se tornou mais contundente no contexto da pandemia de Covid-19. Então, eu saúdo e agradeço a presença aqui conosco da Melanie Fontes Dutra, que é biomédica, doutora em neurociências pela URGS e atua na Rede de Análise Covid-19, equipe ALO da ONU, Grupo Infovid, Todos pela Vacina e União para a Vacina. A Melanie vai nos falar sobre questões relacionadas ao uso das mídias sociais. Temos também conosco a Clarissa Carneiro, que vai abordar os pré-clientes. A Clarissa é farmacêutica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda pelo Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Reis, também da UFRJ. Podemos falar sobre a sua experiência, que após uma breve experiência na neurociência comportamental, ela aceitou por se dedicar à meta-ciência. Seus projetos incluem uma meta-análise sobre memórias aversivas em roedores, o levantamento da qualidade dos pré-prints em ciências biomédicas e do conteúdo de seus comentários. E complementamos essa mesa com o relato de Moura Leite Neto, que é jornalista, graduado pela Unifiel, com pós em comunicação jornalística pela Casper Libero, mestre e doutor em ciências com ênfase em oncologia pelo S. Camargo Câncer Center, diretor fundador da Censo Consultoria de Comunicação e presidente, na gestão 2001-2023, da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência. E ele vai nos fazer o tema dos Visual Experts. Tenho certeza que vai ser uma mesa muito profícua para a gente falar sobre os desafios que vem cada vez mais se impondo a divulgação do conhecimento produzido pela ciência e as alternativas que a gente pode criar para superar as dificuldades enfrentadas. Cada um dos palestrantes vai fazer uma apresentação de 20 minutos e depois nós teremos um tempo, então, para as perguntas do público, a quem nós agradecemos por estar nos prestigiando aqui. Começamos, então, com a fala da Melanie. Bom dia, pessoal. Espero que estejam me escutando bem. Gostaria de agradecer o convite do pessoal do Hospital de Clínicas, que eu tenho muito carinho, muito do meu doutorado eu fiz em parceria com o hospital, então é um prazer poder estar contribuindo na Semana Científica de um lugar que é tão caro para mim. Eu vou começar a compartilhar minha tela para que a gente discuta um pouquinho alguns aspectos sobre divulgação científica nas redes sociais. Qualquer questão na minha apresentação, eu peço que vocês me avisem certinho. Então, vamos iniciar, né? Divulgação científica em tempos de pandemia nas redes sociais. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre como as redes sociais cresceram em importância nessa comunicação com o público, com a sociedade, sobre informações científicas. E não poderia ser diferente, dado que uma boa parte desse público que a gente visa alcançar está nas redes sociais. Então, durante a pandemia, as redes sociais ganharam uma força muito grande nessa entrega de informação e conversa entre pessoas e cientistas, divulgadores científicos, jornalistas, pessoas que estão conduzindo esse conhecimento para esses diversos meios. E aqui eu trouxe algumas reportagens divulgadas pelo Science Pulse, pelo Núcleo JOR, mostrando que justamente foram essas redes sociais que vieram à tona para trazer essas informações e
trazer também a discussão sobre a Covid-19 e as melhores formas da gente se proteger nesses ambientes. Então, aqui a gente vê que houve uma tendência de aumento de engajamento diário sobre curtidas e RTs de cientistas. Muitos perfis de cientistas cresceram durante esse período, e aqui eu destaco até o próprio Átila, que comentou que muito dessa descentralização do perfil dele foi algo muito positivo para que outros perfis também crescessem, se somassem nessa questão da divulgação científica. E com esse crescimento, os cientistas preencheram um vazio que existia de informações sobre a pandemia. Um vazio que era muito importante de ser preenchido para que as pessoas tivessem uma orientação mais adequada e uma tomada de decisão mais adequada, tendo em posse informações que poderiam respaldar essas decisões de uma forma mais segura e mais acertada possível. Então, aqui a gente vê nessa segunda reportagem do Science Pulse que durante o período de 2020 ao período de 2021, muitos assuntos foram muito comentados nas redes sociais e eles tinham esse viés científico, esse cunho científico que envolveu não só os perfis dos cientistas que estavam nessas redes sociais, mas também de pessoas relacionadas. Então, a gente vê que quando houve a aplicação da primeira vacina, houve um ponto muito quente aqui de comentário, foi um assunto muito quente. A escalada de média móvel das mortes depois do carnaval também foi algo que foi muito comentado, tanto antes e depois, com muitos avisos e muitas orientações do que fazer. Na Copa América foi outro assunto quente, porque era um fenômeno que não deveria estar acontecendo no momento que aconteceu, assim como outros assuntos, inclusive relacionados à própria Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Então, aqui a gente vê esse papel importante que o cientista e o divulgador científico têm em trazer essa conversa para esses ambientes com a população que está ali. Então, é importante a gente destacar que o preparo para fazer essa comunicação é crucial. É importante que a fonte da informação tenha conhecimento para levar essa mensagem de uma forma acessível, seja para o destinatário, que é o público-alvo que essa pessoa tem em foco, ou até mesmo o transmissor, que muitas vezes pode ser o jornalista, o divulgador científico, que vai fazer a ponte com essa sociedade. É importante que esse transmissor também tenha uma formação adequada para que consiga entender e transformar essa linguagem técnica científica da informação numa linguagem acessível para o público também. Então, aqui a gente vê nesse fluxo aqui, nessa imagem, nesse diagrama, que existem muitos pontos entre a formação da informação, a criação dessa informação, até a chegada no destinatário, onde cada um dos elementos precisa ter um preparo e uma instrução adequada para que esse fluxo ocorra sem perder a informação científica, sem reduzi-la ou simplificá-la e até mesmo distorcê-la. Mas aqui a gente vê que existe um ponto onde a gente pode ter fontes de ruído, e é justamente esse o grande problema, né? Então, aqui eu só trouxe essas questões, essas perguntas, né, quanto ao grau de preparo e de formação de cada um dos pontos, e também a questão sobre como é a interação de todos esses fatores. Quando eu coloco a linguagem adequada, a mídia adequada, faço uma divulgação numa rede social onde o meu público está mais presente, qual a interação de tudo isso para uma comunicação científica mais assertiva. Então, essa fonte de ruído é um dos principais desafios hoje desse novo formato de comunicação científica em rede social, que na verdade não é novo, mas ele cresceu muito durante a pandemia. A gente tem aqui muitas desinformações que foram requentadas e vieram à tona com uma nova carinha durante a pandemia, né? A gente sabe que tem desinformações como essa aqui que circulam há décadas e voltaram a circular durante a pandemia, porque as vacinas ganharam um novo destaque e assim essa desinformação também vai se transformando, né? Para ela acompanhar os assuntos que o público está discutindo com maior frequência. A gente vê que outras desinformações também circularam bastante e foram inéditas, foram criadas para este novo contexto do qual nós estávamos inseridos. Então, essa questão da desinformação é, de fato, um desafio imenso. Acredito que é um desafio para todos nós, independente do formato que nós estamos fazendo a nossa comunicação científica, porque, eventualmente, mesmo fazendo uma comunicação num congresso, mesmo fazendo uma comunicação num ambiente mais controlado, por assim dizer, onde tu tem muito de um público
já versado na área ali presente para discussão, esses assuntos podem acabar migrando para a rede social e ganhando distorções lá. Por isso que eu acho que é muito legal a gente discutir isso, esses novos formatos e a responsabilidade de como comunicamos nesses formatos, né? Porque nós temos que pensar que muito dessa informação ela está no ambiente onde a gente está avisando, mas pode ganhar outros ambientes também. Então, dentro desse contexto, para vencer esse desafio que é a própria desinformação nesse âmbito das redes sociais, é importante conhecer o seu ecossistema. A gente sabe, por exemplo, a partir de muitos estudos de pessoas que se dedicam a trabalhar e entender esse ecossistema, que a desinformação pode surgir de diferentes formas, criando falsas conexões, falsos contextos, sátiras ou paródias, conteúdos enganosos, impostores, conteúdos manipulados e o que eu considero o mais sério aqui, que seria o conteúdo fabricado, né? Que ao contrário dos outros, esse é um conteúdo 100% novo. Os outros, eles pegam um conteúdo pré-existente e fazem essas distorções e essas falsas conexões com textos e por aí vai. Mas o conteúdo fabricado é aquele que é 100% novo, falso e criado para ludibriar e prejudicar. E normalmente esse conteúdo ele é financiado, né? Ele tem o financiamento para ele ser criado e principalmente ser transmitido, ser espalhado. Então, algumas estratégias acontecem quando a gente acaba lidando com essas desinformações e se perguntando por que o público muitas vezes abraça elas, né? Existem mecanismos mentais de endosso, seja ele social, por viés de confirmação, por dissonância cognitiva ou raciocínio motivado, que levam o público a endosar as coisas mais diferentes que a gente vê circulando por aí, como, por exemplo, tipo 5G na vacina de RNA e por aí vai. Então, esse formato das redes sociais é um formato que, ao mesmo tempo, é muito produtivo, alcança um público imenso, e se a gente faz de uma forma bem feita, a gente está aproximando essas pessoas da ciência, o que é algo extremamente positivo. Ao mesmo tempo, ele está sujeito, ele é sensível a distorções que podem, de uma outra forma, também fazer com que o público se questione de certas coisas e acabe ficando mais suscetível a endossar desinformações que vão estar numa linguagem mais acessível a ele do que a nossa própria comunicação científica. Então, é um esforço que a gente precisa fazer para que a nossa comunicação seja o mais acessível possível e interessante também, para que na hora que esse público se deparar com fontes de desinformação, esse público se dê pelo menos o benefício da dúvida, né? Se coloque numa posição de questionamento, se aquele conteúdo faz sentido antes de repassá-lo deliberadamente. Então, aqui nós temos todos esses desafios que a pandemia nos trouxe dentro dessa questão da comunicação. A gente tem a questão dos movimentos anti-ciência, anti-vacina. A gente vê isso antes da pandemia também, lá na questão da fosfetanolamina, que foi uma discussão muito importante que aconteceu no país e que também teve um palco importante de movimentos anti-ciência. Então, isso nos coloca, né, numa posição, novamente, de que para fazer uma boa comunicação científica com esse público mais geral, com esse público leigo, também é preciso combater desinformações. As duas coisas, elas andam muito em paralelo. E o cientista tem formação para isso. A gente consegue olhar para um determinado artigo e ver que aquele ensaio clínico que está sendo proposto ali, ele não tem controle, ele não foi randomizado, ele não tem uma força de evidência maior do que um outro ensaio que já foi mais controlado e já tem randomização. Tem uma pessoa que está trazendo um estudo observacional, querendo achar que aquilo é evidência absoluta, quando nós temos meta-análises, revisões sistemáticas de vários ensaios clínicos mostrando outra coisa. O público não tem, muitas vezes, esse conhecimento, mas a gente tem. Então, é nosso papel não só fazer esse debunking, fazer essa prestação, né, de serviços mostrando que o que está sendo compartilhado não está certo e não desbanca todo um conhecimento que já foi produzido, criado e aceito pela literatura, e ao mesmo tempo também fornecer ferramentas para o público para que ele possa ter estratégias de também se defender quando esse tipo de desinformação chega para ele. Então, fazer divulgação científica nas redes sociais é algo que é bastante interessante, tem ganhado muito espaço. Eu acredito que cada vez mais colegas vão se interessar por isso.
Os formatos, eles são desafiadores, porque cada rede social tem a sua proposta. A gente sabe que tem redes sociais que a proposta é muito mais de textos pequenos, como é o caso do Twitter, alguma coisa de mídia, mas tem outras redes como o Instagram, onde a gente tem um conteúdo muito mais visual, né? O TikTok com um conteúdo muito mais visual com vídeo, por exemplo, e por aí vai. Independente de onde a pessoa opte por fazer essa divulgação científica, é importante estudar esses locais, entender como é o conteúdo que o teu público-alvo gosta de interpretar, gosta de receber, para fazer com que essa entrega seja mais fluida possível e tu tenha o seu público ali que vai estar acompanhando a sua trajetória, te indicando para outras pessoas. Acho que mesmo o cientista que não tem o interesse de se tornar um divulgador científico, acho que é interessante toda vez que, por exemplo, a gente publica um trabalho, comentar na rede social o que esse trabalho se propôs a fazer, qual é o impacto desse trabalho no contexto que a gente está estudando, na sociedade, por que foi tão importante a tua pesquisa ter tido investimento para chegar nessa resposta, o que essa resposta pode propiciar de retorno para a sociedade, porque eu vejo muitos colegas reclamando e com total direito e total apoio, porque eu sou uma dessas pessoas também, sobre essa questão da falta de investimento em ciência. É uma coisa extremamente crítica e que nós estamos vivendo de uma forma sem precedentes, né? Então, estamos no nosso direito de nos posicionar contra isso, de fazer as reclamações necessárias para que essa situação não se permaneça. E é muito importante que o público, que a sociedade também entenda a relevância do que está acontecendo, a gravidade do que está acontecendo. E como é que essa sociedade vai defender algo que ela não conhece, que ela não é familiar? Então, cada vez que a gente faz esse tipo de divulgação nesses ambientes, por mais simples que seja, por mais rapidinho, assim, não precisa ser um conteúdo extremamente bem trabalhado, se não é o teu objetivo, mas cada vez que a gente se apresenta para a sociedade mostrando aquilo que a gente produziu, o impacto que isso pode ter, isso já faz com que as pessoas entendam que a ciência é feita por muitas pessoas, que existe diversidade nesse ambiente, que essas pessoas elas estão muito mais próximas delas do que elas imaginam, e entendendo a importância das perguntas que a gente faz e das respostas que a gente obtém, essas pessoas passam a entender a relevância que a ciência tem na vida delas e passam a somar nessa defesa, porque uma vez entendendo essa relevância, as pessoas vão entender que na ausência dela, as coisas podem ficar muito sérias e muito difíceis para a própria sociedade. Então, essa ponte entre a ciência, a mídia e a sociedade é algo que foi construído ao longo do tempo, foi extremamente utilizado e amplificado durante a pandemia, e eu espero que seja um dos legados daqui em diante. E cada vez mais a gente possa ver colegas, divulgadores científicos, cientistas, profissionais, abrindo um espaço nas redes sociais para partilhar das suas atividades, das suas produções, que o público possa consumir conteúdos científicos pelo puro lazer, como eu já vejo acontecendo com muitas pessoas, e assim a gente mantenha essa ponte daqui em diante para todos os problemas que enfrentamos no agora e no futuro. Então, para terminar, eu gostaria de trazer essa frase que acho que vem muito sobre o propósito da divulgação científica, que é sobre a valorização da ciência, né? Para valorizar a ciência, a gente precisa desse entendimento do que a ciência faz e a relevância das suas perguntas e respostas, para que a ciência faça parte da rotina da sociedade, para que ela venha para ficar e, ao mesmo tempo, as pessoas tendo conhecimento de que a ciência é acessível a elas, que elas estão à distância de uma mensagem no Instagram, do Twitter, do Facebook, de um divulgador científico, de um cientista que trabalha no hospital XYZ, na instituição XYZ, faz com que essas pessoas se sintam próximas o suficiente para tirar suas dúvidas e para acompanhar o que essa pessoa está fazendo. Então, essa proximidade é importante, porque cada vez que uma pessoa se aproxima de um cientista, ela também está se aproximando da ciência. Então, queria agradecer esse momento, acho que minha fala acabou sendo um pouco breve, mas aqui eu coloquei minha rede social, caso alguém tenha interesse de acompanhar o meu trabalho como cientista e divulgadora científica.
meu e-mail, caso alguém tenha interesse nos slides ou em algum outro material que eu possa ser útil. E convido vocês a divulgar a ciência nas redes sociais, no lugar onde vocês se sentirem mais confortáveis, porque é um ambiente que cada vez mais tem espaço, precisa de mãos e braços para ser construído ainda mais, e tenho certeza que todos aqui podem contribuir muito para que a gente crie uma sociedade muito mais próxima da ciência daqui em diante. Muito obrigada. Obrigada, Melanie, pelo teu relato. Extremamente interessante e importante ter uma pessoa que está na linha de frente da produção de conhecimento, trazer essa preocupação durante a pandemia. É uma preocupação extremamente válida e necessária. Como você disse, a ciência precisa e começa cada vez mais a entrar na rotina, no cotidiano do cidadão comum. E ela traz consigo todo um vocabulário, toda uma série de processos que as pessoas não conhecem, né? As pessoas, em geral, não conhecem, o livro não conhece. Então, o cientista tão difícil na nossa história, tão particular, ao mesmo tempo que estava produzindo conhecimento, com todas as dificuldades de financiamento, de descrédito, de falta de valorização de estímulo, assumiram também esse processo de mediador do conhecimento científico junto ao público através das mídias sociais. É um trabalho realmente muito interessante e que tenho certeza que vai gerar um excelente debate no final. Agora vamos ver um outro aspecto, então, da divulgação do conhecimento, ou novas alternativas de divulgação do conhecimento científico, com a Clarice, que vai nos falar sobre os pré-prints. Olá, bom dia. Eu vou começar minha apresentação aqui. Me avisem se tiver qualquer problema também, mas acho que vai estar tudo certo. Bom, então, meu nome é Clarissa, eu sou doutoranda no Instituto de Bioquímica Médica, como a Elisa me apresentou. Eu vou falar um pouquinho de pré-print. Para começar, queria só tentar, eu não sei como é que é a familiaridade de vocês com o assunto, então, começar com algumas pequenas definições e para estar todo mundo na mesma página, né? Pré-prints são, então, uma definição bem básica, são manuscritos completos divulgados diretamente pelos autores em paralelo ao sistema tradicional de publicação científica. Então, como é que funciona esse sistema tradicional de publicação científica para a gente poder entender o que é passar em paralelo a ele? No sistema tradicional, um autor trabalha na sua pesquisa, prepara um manuscrito, um artigo científico. Então, ele envia para uma revista científica, onde ele será avaliado por um editor ou editora, que pode já dar um parecer negativo, dizendo que o trabalho não está adequado por diversos motivos para publicar naquela revista. O autor tem a oportunidade, então, de submeter esse trabalho novamente para uma outra revista ou antes de resubmeter direto, né, já retrabalhar, revisar, fazer edições, mandar para uma outra revista, onde será avaliado por um novo editor ou editora. Então, que pode dar um parecer positivo, que significa que esse trabalho vai ser encaminhado, então, para um grupo de revisores externos da revista. Esses revisores, não existe uma regra muito explícita sobre quem são, muitas vezes, ou se a gente precisa saber quem eles são, nem sobre a quantidade de revisores necessários, varia bastante de acordo com a revista científica. Esses revisores vão ler o trabalho e fazer uma avaliação crítica dele, que podem chegar à conclusão, novamente, de que o trabalho não é adequado para publicação, existem algumas falhas, e o autor tem a chance, novamente, de escolher simplesmente resubmeter para uma terceira revista ou já fazer algumas edições e melhorias no trabalho antes de começar o processo todo de novo. Ou esses revisores podem levantar só alguns questionamentos e o trabalho volta para o autor, mas ele tem a chance de voltar a ser avaliado pelos mesmos revisores para que então eles entendam se esses questionamentos foram atendidos ou não e dar, enfim, seu parecer positivo. Num caso um pouco mais raro, esses revisores podem dar um parecer positivo direto, assim, na primeira leitura do trabalho. E é só quando os revisores dão esse parecer positivo que o trabalho é, então, enviado para a produção editorial de fato, para que, enfim, chegue aos seus leitores.
No sistema de pré-prints, o autor tem a chance de mandar o seu manuscrito direto para uma plataforma, onde esse trabalho vai ficar em acesso aberto para todos os leitores que quiserem ter acesso a ele em poucos dias. E a quantidade de conferências, de checagens dentro de cada plataforma é bastante variável, mas em nenhuma delas se compara à avaliação feita pelos revisores ou pelos editores dentro do sistema tradicional. Mas quando a gente fala que o pré-print é um formato novo, eu queria só colocar um pouco em contexto também, assim, acho que novo é sempre um pouco relativo, né? Mas, bom, se for pensar no sistema de publicação inteiro, realmente é super novo. Existem jornais, revistas científicas desde o século XVII. O sistema de avaliação por pares começou a ser implementado nessa revista em um modelo muito particular, mas ele só foi estabelecido da forma como a gente conhece hoje, nesse esqueminha de editores e revisores externos, de forma mais universal para todas as submissões e para todos os artigos, a partir dos anos 70, quando a Nature passou a adotar esse modelo, que daí, então, passou a ser adotado rapidamente por todas as outras revistas de ciência. Mas já nos anos 60, o próprio NIH nos Estados Unidos havia criado esses Information Exchange Groups com o propósito de andar com a troca de manuscritos em paralelo ao sistema de publicação também. Então, isso foram pequenos grupos temáticos de pesquisadores que podiam se associar ao NIH para poder compartilhar os seus manuscritos ou receber. Isso era tudo feito de forma bem física, né? Eles enviavam por correio, o NIH tirava várias cópias e enviava de volta por correio para todos os outros membros do grupo, para gerar esse debate. E durou pouquíssimo tempo. Se alguém tiver interesse, tem umas referências aqui que explicam um pouco melhor essas histórias, mas existiu muita pressão das editoras, muito lobby das editoras científicas contra esse tipo de circulação desse material. Existia muita preocupação dos pesquisadores em compartilhar um trabalho que não havia sido publicamente já atribuído a eles. Mas essa ideia de circular manuscritos em paralelo ao sistema de publicação tradicional continuou sendo desejado e testado em vários formatos, com baixo nível de sucesso ao longo das próximas décadas, até que nos anos 90 surgiu o primeiro servidor de pré-print a ser amplamente adotado. Então, também aqui nos primórdios da internet, com redes internas dentro da Universidade de Cornell, um pesquisador conseguiu estabelecer um sistema que você enviava como se fosse um e-mail e o e-mail automaticamente distribuía o arquivo para todos os outros inscritos naquela lista. Isso um pouco depois virou um site de fato. E só em 2013 surgiu o primeiro servidor de pré-print nas ciências biomédicas a ser amplamente adotado. Não foi o primeiro servidor das ciências biomédicas, mas foi o primeiro a ser amplamente adotado. E isso vinha indo, né, bem assim, e aumentando e crescendo, mas quando chega aqui em 2020, o uso desses pré-prints estourou, assim, explodiu completamente a escala dos gráficos que a gente vinha acompanhando até então. E nesse contexto já dá para perceber aqui que o medRxiv, o bioRxiv e o Research Square passam a ser as principais plataformas de pré-print usadas pelos autores nas pesquisas biomédicas, pelo menos, né? Acho que eu me esqueci de avisar, mas todos os trabalhos e links que eu vou mostrar aqui na apresentação estão linkados no arquivo. No final, eu compartilho o link da apresentação inteira. Se vocês tiverem interesse, não precisa ficar correndo para anotar nenhum link. Bom, enfim, apesar dessa adoção de pré-prints, de publicação de pré-prints estar crescendo, eles ainda representam uma porcentagem muito pequena do que é a literatura biomédica. E aqui, se a gente se limitar só à literatura biomédica que está disponível no PubMed, comparado a todos os servidores de pré-print nas ciências biomédicas, chega a cerca de 8%. No contexto de pesquisa em COVID, essa porcentagem já se altera bastante, chegando aqui a perto de 20%,
de todos os trabalhos publicados em revistas científicas sobre o Covid saíram antes como pré-print, cerca de 20% deles, e o perfil das plataformas usadas para esses trabalhos sobre o Covid também mudou um pouco, você já tem menos predominância de poucas plataformas e uma distribuição maior entre mais plataformas, não só dentro das áreas biomédicas, né? Mas também surgindo pré-prints, já que, com certeza, a situação que a gente vive afetou todas as áreas da vida, não só a nossa saúde biológica, digamos assim. Essa tendência de uso de pré-prints para situações de emergência epidemiológica já vinha sendo observada em alguns outros países, em algumas outras culturas. Então, nessa análise, por exemplo, aqui mostrando o uso de pré-prints para as epidemias de gripe sazonais, né? Mostrando que a partir de 2014, cada corzinha aqui é um ano, a gente acompanha que o número total de pré-prints usados nessas epidemias sazonais vai aumentando, mas também a velocidade. Mais cedo, dentro da epidemia, a gente já encontra mais pré-prints sendo postados e, assim, de forma a acelerar as conversas e tomadas de decisões dentro de cada uma dessas situações. Mas, apesar desse aumento no uso de pré-prints, costuma sobrar essa dúvida, né? Então, assim, o que a gente faz com esse fato de ser sem revisão por pares? E a gente tem essa tendência, essa é uma foto da Marcha para a Ciência em Washington, de vários anos atrás, em que a gente tem não sei, esse costume de trocar colocar a revisão por pares em um lugar muito dogmático, enquanto, como eu mostrei, ele é muito mais recente do que a gente tende a lembrar, pelo menos. Então, o que significa, né, ser sem revisão por pares? É motivo de preocupação ou não? Acho que para isso a gente precisa lembrar e pensar um pouco melhor no que significa ser revisado por pares, né? O que é a revisão por pares? E a gente tem pouca informação sobre isso, na verdade. Isso é um processo tão variado entre as várias revistas que a gente tem pouquíssima informação. O que a gente sabe é que pelo menos um cientista leu e o que ele pensou sobre isso. Uma revisão já encontrou mais de 70 tarefas que são associadas em manuais, em guias, em estudos sobre a revisão por pares, mais de 70 tarefas que são associadas a essa função do revisor. E algumas dessas tarefas são bem relacionadas à qualidade no sentido mais metodológico e científico, né? Essa interpretação está sendo adequadamente baseada nos dados apresentados, validade do rigor técnico, mas existem outras tarefas também muito associadas, que são questões mais para o lado editorial, né? De fazer recomendações se o artigo deveria ou não ser publicado naquela revista, avaliar questões de novidade, de originalidade do trabalho, que não necessariamente estão relacionadas à qualidade em si. E isso a gente vê que, então, é um processo possivelmente muito heterogêneo. A gente tem pouca informação, a gente tende a ser pouco científico sobre o processo de revisão por pares, mas os pré-prints têm aberto um pouco de oportunidade para investigar como esse processo acontece, né? Então, não passar por revisão por pares vai causar com que pré-prints sejam necessariamente uma produção de baixa qualidade? Eu juntei aqui só algumas poucas referências que fizeram esse tipo de comparação de pré-prints com suas versões que foram publicadas posteriormente em uma revista com revisão. Nesse trabalho, eles comparam o texto exatamente, assim, fazem uma análise automática, né, de texto dos pré-prints antes e depois de passar pela revisão por pares, eles não encontram diferenças. Nosso próprio grupo na UFRJ, a gente fez uma comparação também entre a qualidade de relato dos pré-prints e dos artigos revisados por pares, quer dizer, quão bem descritos estão os métodos e resultados dos trabalhos, e a gente encontrou uma diferença de 5% em itens. Isso significa que os artigos com revisão por pares tendem a ter pelo menos 1 ou 2 itens a mais sendo relatados, o que é bem pouco, né? E nesse último trabalho mais recente, aqui de 2020 ainda, que ele em si é um pré-print ainda, eles comparam o número de figuras, o número de quantidade de resultados, eles veem que não muda
praticamente não muda entre pré-prints e a publicação com revisão, ou seja, mostrando que os pré-prints já são uma produção relativamente final. E eles também procuram diferenças nas conclusões que os autores escrevem, né? Descrevem para aqueles dados. E eles encontram alterações em pouquíssimos pré-prints, mas quando essas alterações existem, elas são bastante importantes. São alterações bastante significativas para o entendimento, para a transmissão da mensagem adequada com aquele trabalho. Mas, no conjunto, eu diria que não, que os pré-prints não necessariamente são de baixa qualidade, só porque eles não passaram ainda por revisão por pares. A gente perde e ganha algumas coisas com pré-prints. Eu estou enviesada, mas eu acredito que a gente ganha mais do que perde, mas eu queria discutir um pouquinho alguns poucos pontos aqui com vocês. Apesar da submissão ser bastante simples, exige sim algum tempo de você passar por todos os formulários. Se você tem um trabalho com muitos autores, inserir cada um é meio chatinho, mas, por outro lado, a gente ganha um tempo em algumas plataformas que conseguem usar já todas as informações que você teve que preencher para o pré-print, mandar automaticamente para um periódico, para uma revista científica tradicional, e assim economizar o tempo da submissão formal, digamos assim, de fato. Um outro ganho em relação ao tempo é que o pré-print pode ser usado para estabelecer prioridade de descoberta, né? Então, isso é mais valorizado em alguns campos do que em outros, por algumas pessoas do que em outros, mas acaba sendo um fator importante em que, se você tem grupos trabalhando em um mesmo campo de pesquisa muito quente, digamos assim, é importante para eles que o primeiro a descobrir, o primeiro a demonstrar alguma coisa receba o devido crédito, e o pré-print consegue demonstrar isso rapidamente, enquanto o outro trabalho poderia ficar preso naquele ciclo de revisões e resubmissões por muito tempo. Em alguns periódicos ainda tem algumas restrições sobre publicar pré-prints, sobre publicar artigos que estejam públicos de qualquer formato. Isso inclui não só pré-print, né, mas conferências e tudo. Eles já são bem, bem raros na pesquisa biomédica, pelo menos. Em outras áreas isso varia um pouco. Mas a gente ganha também um pouco em visibilidade. Se você vai perder a oportunidade de falar com esses poucos revisores, esses poucos autores ou os leitores dessa revista, você ganha muito mais atenção online, citações. Isso já tem sido demonstrado para artigos que saem como pré-print antes da publicação final. E a gente ganha também mais oportunidade para feedback e colaborações. De novo, ao invés de você ter o parecer de, sei lá, 3 revisores ou 5 revisores numa boa revista, você consegue ter toda uma comunidade debatendo e te dando sugestões e trabalhando junto no seu trabalho, na sua pergunta de pesquisa. Eu juntei aqui uma série de links. Eu espero que... Eu não sei se eu consegui convencer alguém a se interessar um pouco mais sobre pré-prints, mas é um tema bastante enorme, né, para você começar a trabalhar com isso, a usar, de fato. E eu juntei aqui alguns links, né? Existem fontes para você verificar essa política dos journals, para saber se ele está compatível ou não com o uso de pré-prints. Existem agora uma infinidade de plataformas também disponíveis, e que você pode ter uma preferência por uma por outra, dependendo da área que você trabalha, com o idioma que você quer escrever o seu trabalho, as formas de acesso, quão aberto ou quão automatizado você consegue compartilhar o seu texto. E uma questão bastante relevante também é escolher o tipo de licença mais adequado, licenças que permitem reuso ou reuso não comercial, e por aí vai. Se vocês ainda não se sentem, não sei, prontos para começar a publicar pré-prints em si, existem outras formas de interagir com os pré-prints. Então, a primeira, acho que mais óbvia, é só ler e entender e se familiarizar com aquele ambiente de que aqueles trabalhos não são piores do que os outros, que passaram por revisão por pares. Eu linkei aqui também algumas plataformas que ajudam a buscar pré-prints exclusivamente em mais de uma plataforma de postagem de pré-print, né? Porque às vezes já que as coisas se multiplicaram tanto, fica meio difícil você ter que monitorar várias plataformas ao mesmo tempo.
ou você pode ir para as próprias redes sociais. O Archives faz um monitoramento do Twitter, dos artigos que estão sendo mais discutidos para print, né? Tipo, que estão sendo mais discutidos no Twitter. O site também tem ótimos grupos de discussão, dependendo da área específica, você consegue acompanhar os grupos lá. E se vocês tiverem oportunidade, encontre print nos seus journal clubs, dos laboratórios, dos grupos de pesquisa, e sempre que possível, coloque a sua discussão de forma pública. Existem algumas dessas plataformas de preprint que têm suas próprias sessões de comentários, existem outras plataformas que agregam revisões abertas para os pré-prints, e aqui também tem alguns links que podem ser úteis para encontrar essas plataformas. Se você não tem a chance ainda de incluir pré-prints no seu próprio Journal Club, é possível entrar em grupos de discussão e de revisão de pré-prints já existentes dentro, por exemplo, do Peer Review e do site. Eu coloquei aqui, por fim, só mais alguns links que podem ser fontes super úteis de informação, algumas referências mais formais de artigos e, por último, os slides com todas as referências estão nesse link aqui. Eu pedi para alguém compartilhar no chat com todos os participantes, mas deixar aqui um pouquinho para quem quiser copiar. E é isso. E aí? Obrigada. Muito obrigada, Clarissa, pela excelente apresentação, nos mostrando essa quebra de paradigmas, né, que é desafiadora, que ainda sem uma resposta definitiva, mas que com certeza traz elementos bastante instigadores para a discussão, e também por compartilhar com as 105 pessoas que nesse momento nos acompanham essa riqueza de fontes de referência para que as pessoas possam conhecer melhor esse assunto, entender melhor, e como disse a Clarissa, quem sabe, né, que ficam mais seguros para se arriscarem nessa tentativa de utilização dos pré-prints. É uma alternativa que ganha, né, força nesse contexto da pandemia, onde comunica a ciência teve que agilizar os seus processos, tornar mais transparentes os conhecimentos, talvez mais baratos, né, mais barata a circulação desses conhecimentos, mais rápida, mais transparente, e essa é uma alternativa buscada. Muito obrigada pela apresentação. E agora completamos a nossa rodada de apresentação de novas formas, novos formatos de comunicação da produção da ciência, com o Nora Neto, jornalista, que vai nos contar então um pouco sobre algo chamado Visual Abstracts. É contigo. Obrigado, professora Elisa. Obrigado a todos que estão aqui acompanhando esse evento, e também as minhas colegas aqui que estão participando aqui na mesa, nessa mesa virtual. Vou colocar aqui em tela cheia. Bom, nessa mesa redonda eu vou falar com vocês sobre Visual Abstracts. Aqui está meu e-mail, e no final vou colocar meus perfis nas mídias sociais também. Eu sou o diretor da Censo Consultoria de Comunicação, uma agência especializada em ciência, saúde e educação, e também sou o presidente da atual gestão da Rede Consciência, que é a Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência. Bom, eu tenho como formação base o jornalismo, né? Sou jornalista e atuo com jornalismo de ciência, e eu vejo que tanto jornalistas quanto cientistas têm uma coisa em comum, né? Eles são investigadores, eles buscam, partem de uma ideia, ou partem de uma pergunta, no caso de uma pesquisa, para ou desenvolver um estudo, né, ou então publicar uma reportagem nos mais diversos meios. E o jornalismo científico faz justamente essa convergência. E assim como o cientista faz também a divulgação científica, ou, né, na comunicação entre pares, a comunicação científica. E da mesma maneira que, assim, você faz uma pergunta, você tem todo o rito científico até você transformar essa sua hipótese no estudo, né, nos seus resultados e na conclusão que você traz a partir dessa sua hipótese. Na matéria jornalística, você também tem todo um processo
desde a ideia da pauta até que você a publique de fato. E esse contexto é muito importante para nós entendermos por que o cientista ele pode aumentar a visibilidade da pesquisa que ele faz, levando mais conhecimento para a sociedade, através de alguns elementos novos, né, desses novos formatos que nós estamos falando hoje. Dentre eles, o tema dessa apresentação, que é o Visual Abstracts, que nada mais é do que um resumo com um visual que desperta o interesse no receptor em ler o artigo na íntegra, né? E esses formatos, eles podem ser, desde que uma identidade visual bem atraente e que não seja agressiva aos olhos, mas que traga informações. Ela pode ser disposta com ícones, né? Aqui você tem um trabalho falando sobre corticosteroides, com toda a metodologia, qual foi o público participante, a mediana de idade, enfim, qual foi o follow-up desses pacientes que participaram do estudo, por quanto tempo esse follow-up aconteceu, quais foram os resultados, tudo está muito bem descrito. E tem também a conclusão e outros elementos importantes, como quem fez o trabalho, enfim, e quem que construiu esse Visual Abstracts para linká-lo no Twitter, nesse primeiro caso. O segundo, vocês observam que ele já tem uma característica mais textual, né, com poucos ícones, mas ele está também bem atraente, porque ele traz 2 highlights para cada ponto, né? Ou seja, você consegue rapidamente visualizar quais são os pontos importantes, qual foi o raciocínio que foi estabelecido e quais os principais resultados que foram obtidos com a pesquisa. Temos aqui esse exemplo desse paper de 2017, publicado no Annals of Surgery, em que eles fizeram uma análise do impacto dos Visual Abstracts que são disseminados na mídia social, especificamente no Twitter, comparando com trabalhos que não foram, enfim, não foram levados ao Twitter por meio de Visual Abstracts. E temos aqui esse resultado muito relevante, com um P significativo. As impressões aumentaram 7 vezes quando há o Visual Abstracts, os retweets aumentaram em 8 vezes, e as visitas ao artigo aumentaram em 2,7%, aumentaram 2 vezes, 0,7. Ou seja, não só teve uma interação grande ali na mídia social, como reverteu, sim, em 2,7 vezes mais leituras do artigo. O grande desafio é você falar sobre algo complexo, né? Aqui, antes mesmo de se pensar na questão dos Visual Abstracts, né, temos aqui esse exemplo dos Hallmarks of Cancer, que é toda a complexidade dessa genômica, de todas essas vias e que envolve o processo de carcinogênese, né? E aí você vê que nesse artigo, que é uma atualização de um artigo de 10 anos antes, né, uma atualização de um artigo de 2001, que já traz uma sinalização bem interessante de toda essa complexidade, embora as informações que estejam aí sejam apenas gatilhos, vamos dizer assim, para que as pessoas busquem mais informação sobre, por exemplo, o que é um inibidor de telomerase, né? Então, ela vai buscar, mas é bom que tem esse mapa sobre todos os principais elementos que ele pode pesquisar e que estão descritos no artigo. E aí eu pego como exemplo o câncer de mama, né, um assunto
complexo para o público leigo, mas quando você desenha de uma forma que você explica que boa parte das mulheres tem um receptor hormonal, e quando ela tem esse receptor hormonal, ela tem um tratamento, né, de hormonoterapia, mas se ela não tem esse receptor, aí vai para o campo da patologia e também da biologia molecular, para observar, por exemplo, se ela tem a hiperexpressão de HER2, porque ela pode se beneficiar de Herceptin e outros medicamentos que inibem o HER2, assim como poderia também explicar esse esquema com os triplos negativos e com todos os mais diversos tipos de câncer que você tem em medicina de precisão. Você também, com esquemas muito fáceis, você também pode explicar toda a complexidade de uma pesquisa clínica, desde a molécula, a cultura em célula, a fase da hematologia e na identificação desse marcador que você vai aplicar nesse modelo animal e todas as fases clínicas. Aqui não tem a fase de mundo real, né, nesse slide, mas também que seria a fase 4 da pesquisa clínica. Bom, quando o cientista está com um artigo científico e ele tem essa proposta de levar esse conhecimento para um público mais amplo, que não é apenas da comunidade científica, ele, ao observar o seu paper, o seu estudo, ele pode fazer a mesma pergunta que todo jornalista tem que fazer quando ele vai construir uma reportagem, que nós jornalistas chamamos de lead, que é responder as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. E é uma lógica invertida em relação a quando você pensa no seu artigo científico, né, que você pensa em como construir o resumo, o abstract, que é o tema dessa nossa conversa, mas tem a introdução, a revisão de literatura, a metodologia, enfim, todo esse passo de construção de um manuscrito, você só vai trazer a notícia, vamos dizer assim, só quando você traz o resultado e principalmente a conclusão. Ali que está a notícia. Por isso que essa informação que está no resultado e na discussão, e principalmente na sua conclusão, que é o impacto que você traz para a sociedade, precisa estar muito bem descrito no seu abstract, no seu visual abstract, que é seguindo uma lógica do mais importante para o menos importante, assim como são as matérias jornalísticas, porque se uma matéria de um jornal, ou seja, um impresso, ou na televisão, ou no rádio, já não é atraente desde o começo, ou você vai interromper a leitura, ou não vai continuar assistindo, nem continuar ouvindo. Não existe uma receita única de você fazer um visual abstract, mas você encontra, de acordo com a revista científica que você publicou o seu artigo científico, você vai encontrar diferentes instruções. Aqui tem o caso da Preventing Chronic Disease, em que eles falam para identificar de 1 a 3 pontos importantes ou resultados no seu manuscrito. Aí você constrói um slide com um painel para cada ponto importante desse 1 a 3, né, com resumos visuais, seguindo o template que está ao lado. Aí você insere o título, o nome do primeiro autor e os pontos importantes neste modelo. E lembrar sempre de adicionar recursos visuais para transmitir cada ponto. E certifique-se de usar apenas imagens e gráficos originais ou de domínio público, né, para que você não tenha problemas com não ter os direitos autorais dessas imagens. Aqui é um exemplo do The Journal of Urology, que traz informações muito claras assim da metodologia, ou seja, que é um estudo feito num único centro, uma coorte retrospectiva. Ali tem o número de homens que participaram desse estudo, a idade mediana, a característica também epidemiológica dessa população que participou. Tem o hazard ratio, né, de cada uma dessas etnias, o resultado do finasterida, do uso dessa medicação nessas populações, a conclusão, enfim, todos os elementos estão aí bem dispostos e seguindo o layout, né, a identidade visual da revista.
Aqui é o esquema que eu observei como o mais completo dentre assim, de instruções de como você construir o seu Visual Abstract. Você seleciona o artigo, aí você lê esse artigo e identifica, né, algumas questões como qual é enfim, você coloca ali qual é o layout desse estudo, né, qual é a metodologia adotada, se você utiliza ou não uma coorte retrospectiva, se é um estudo clínico controlado randomizado, ou se é um caso controle, enfim, você descreve ali essa metodologia, você descreve essa coorte, ou seja, qual é o número de pacientes, as características chaves, né, de inclusão e exclusão, qual é a intervenção que você faz neste trabalho, nessa população que está participando, quais são os desfechos, né, tanto o desfecho primário como os potenciais desfechos secundários, e aí você constrói esse slide, né, você pode utilizar um programa do PowerPoint, ali tem alguns exemplos, você divide esse slide em seções, o título, a metodologia com a coorte e a coorte, né, os resultados, traz as conclusões, você escolhe a cor, né, desses esquemas das tabelas e também dos painéis que você vai adotar, lembrando sempre sempre que possível, você associar com o template, né, a identidade visual da revista. Você escolhe ícones, chaves, que são componentes para esse estudo, você encontra em alguns bancos de ícones, assim como tem bancos de imagem com fotos, né, você tem bancos que você encontra esses ícones, você faz uma pesquisa lá com palavras-chave, você encontra, e muitos são free. Aí, enfim, e outros elementos são importantes que você coloque esse alinhamento, a justificação, o texto justificado, né, o texto alinhado, o texto, aquilo que merece estar em negrito, inclui a citação do artigo, e sempre compartilhe com alguém, né, para você receber um feedback, seja de um par, né, seu no laboratório, no seu centro de pesquisa, no seu grupo de pesquisa, mas compartilha também o que você fez também com um amigo, porventura, que seja designer ou alguém de comunicação, e também mostre para pessoas leigas, né, pessoas que não estão habituadas com ciência, para que elas possam entender aquela informação. Porque principalmente quando ela vai para as mídias sociais, mais especificamente, né, mais para o Twitter, mas você pode também adaptar para outras mídias sociais, não necessariamente, embora a maioria desse público vá ser um público interessado por ciência, mas pode ser que atinja também pessoas que não são habituadas com conhecimento científico. E salve uma versão da imagem e principalmente em alta resolução. É importante também seguir uma lista do que fazer e não fazer. É importante, assim, você remover os detalhes sem alterar as conclusões. Você traz, você exclui algumas informações, mas preste atenção para que aquilo que você reduziu, você não deixou algo importante da conclusão fora desse Visual Abstract. Use uma fonte fácil de ler e de tamanho adequado, né? Adapte a fonte com o fundo, né? Com o background, né? Para que você não tenha uma visão atrapalhada, né? Distorcida para o público receptor. Use o modelo da revista, caso seja aplicável, salve a imagem em alta resolução, peça feedback de outras pessoas, e inclua o nome do criador do Visual Abstract e do identificador do Twitter, o arroba e o perfil no Twitter. Importante você jamais fazer, você não usar ícones ou gráficos sem a permissão do diretor, né, sem a permissão ou direitos do usuário, né, é importante que você tenha essa permissão. Não tente incluir todas as descobertas do estudo, né,
como assim, você não conta todos os detalhes, né, não dá todos os spoilers, não adicione uma interpretação das conclusões do estudo e não use o logotipo da revista se o resumo visual não for patrocinado pela revista. Aqui são alguns exemplos, né, aqui do The New England Journal of Medicine, aqui tem 2 trabalhos, e vejam como que as informações do número de participantes, do N, o resumo, e para cada, assim, os pacientes sintomáticos por Covid-19, ou que são hospitalizados, ou que morreram pela Covid, você consegue comparar entre os parcialmente imunizados e os totalmente imunizados, o quanto houve um acréscimo, né, de resultado, né, de significância estatística. Aqui também outro trabalho comparando, né, o quanto aumentou exponencialmente esse estudo de fase 3, esse medicamento para câncer de mama triplo negativo, né, embora tenha havido mais efeitos colaterais, mas o aumento de sobrevida foi bem exponencial. E só para finalizar, um estudo aqui um exemplo do JAMA Oncology, porque eles não só destacam, eles não só utilizam Visual Abstracts, como eles, na versão online das publicações, já traz um layout bem atraente, bem que ressalta a leitura, que atrai a leitura, os views por parte de quem está acessando esse paper. Ele traz key points, ou seja, que já traz ali um resumo muito interessante, muito objetivo, antes mesmo do abstract, né? E o próprio abstract também traz alguns elementos também diferentes, ali na metodologia, traz o design, setting e participantes, né? Com toda a definição desse trabalho, de como foi o recrutamento, enfim, desses pacientes, e ali na conclusão, além de conclusão, tem conclusão e relevância, né? Porque às vezes você observa que num trabalho que você tem a conclusão, mas qual é o impacto disso na sociedade? Qual é a relevância de fato, né? Ele tem que estar bem descrito, e isso vai ser o chamariz para que ele seja reproduzido depois. E aí esse mesmo trabalho sendo representado por um Visual Abstracts, né? É um trabalho com câncer de pulmão de não pequenas células, comparando o hipofracionamento convencional e o hipofracionamento acelerado nessa população. E, enfim, está bem descrito, você observa as principais informações muito bem colocadas. E você pode também, não só trabalhar no Twitter, né, mas você pode adaptar esse seu Visual Abstract que você inseriu ali na página online da revista científica, ou que você publicou no Twitter, mas você pode pegar diferentes formatos, e tem alguns templates disponíveis, e você pega o tamanho exato para colocar no Facebook, para colocar no Instagram, enfim, nas diversas mídias sociais, né, diversos perfis nas mídias sociais. Bom, essa é a minha apresentação, aqui estão os meus perfis nas mídias sociais, meu e-mail, fico à disposição, e fica o convite também para que vocês conheçam a Rede Consciência, porque nós recebemos, nós não somos apenas jornalistas, né, temos também cientistas das mais diversas áreas, porque nós queremos falar de jornalismo de ciência, divulgação científica e comunicação científica. Então, estão todos convidados a conhecer o redeconsciência.org.br. Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Muito obrigada, Amor. Eu, como jornalista também de formação e de prática, achei muito interessante esse relato, justamente quando trata ali aquilo que é uma das primeiras coisas que a gente aprende lá nos bancos da faculdade, nos semestres iniciais, para fazer o lead, né, que é o grande segredo do texto jornalístico, aquele primeiro parágrafo para responder aquelas perguntas fundamentais, né, do que tem que ser dito na notícia, o que, quem, quando, onde, como, por quê. E a famosa pirâmide invertida que o Mourão mostrou ali, né, que é aquela coisa, a gente começa pelo mais interessante e vai crescendo, que é
o limite e vai descendo em detalhes até chegar na pontinha fina da pirâmide. E a gente sempre diz, né, como jornalista, que o ideal que o leitor acompanhe o texto até o final, até aquela pontinha. Mas, caso ele não tenha tempo ou disposição para isso, se ele lê o lead, ele pelo menos tem as respostas básicas, as informações básicas sobre aquele fato. E aí, comparando os obstáculos, me parece que é a mesma lógica, né? Entendo que ele não tem a intenção de substituir, de forma alguma, a leitura do artigo, mas ele busca atrair para essa leitura, através de recursos gráficos, né? E caso a pessoa não leia, ou talvez seja um leigo que não vai se interessar em ler todo um extenso artigo científico, ao menos ela vai ter tido contato com aquelas informações básicas, então acaba cumprindo um papel bastante importante já numa divulgação, ainda que preliminar de ciência. Então, a gente teve aqui essas três experiências extremamente interessantes, né? Profissionais que enfrentam esses desafios da comunicação científica, e bastante interessante também a gente ver conhecimentos de diferentes áreas não competindo, não se sobrepondo, mas agregando, né? Diferentes áreas da ciência, das áreas da comunicação, do jornalismo, do design, e tornando esforços na busca dessas respostas para tantas perguntas que a gente tem na atualidade, né? E a gente não tem esse desafio de fazer a ciência chegar mais rapidamente, mais transparentemente, mais claramente nos diferentes públicos. E aí, nesse contexto, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês três, né? Nessas diferentes frentes que vocês estão atuando, experimentando, produzindo, a avaliação do público. O público, eu quero dizer, duas frentes, né? O público cientista, né? Se tem preconceito com essas iniciativas, se tem uma aceitação, se tem uma adesão, e, na medida que caiba na experiência de cada um de vocês, a noção do público, né? Vocês sentem algum impacto dessas novidades, dessas novas alternativas, no olhar, entre aspas, consumo da informação sobre ciência? Fiquem à vontade para quem quiser começar. Posso começar, então? Em relação ao público de cientistas, eu acho que para os pré-prints, em particular, houve sim muito preconceito e muito medo, eu acho, mais do que qualquer coisa, assim. Um medo de se expor antes de ser revisado, um medo de acabar perdendo tempo tentando ler esses artigos que não foram revisados. Por parte do público, eu acho que a interação e o entendimento no geral, assim, do que é um artigo científico, do que é a revisão por pares e tal, ainda não é tão profunda a ponto de entender a diferença de um pré-print para um artigo, para poder entender quais foram quais são as particularidades daquele conteúdo, né? Eu estou trabalhando agora com os comentários nas plataformas de pré-prints, eu não tenho ainda nenhum dado, mas o que eu posso dizer é que chega sim gente não cientista lá naqueles pré-prints para comentar, para fazer perguntas, para interagir, mas é bem pouco. E pelo menos os que se expõem a ponto de comentar, né? Não sei quantos estão lendo, mas e a maior parte deles entende, assim, entende dizendo né? Eu entendo que isso ainda não passou por revisão, mas o que isso significa na prática? Ou então chegar num pré-print de vacina, assim, tá, legal, obrigada pela pesquisa, mas a minha filha pode tomar vacina, assim ou não? E tentar interagir, tentar usar o próprio pré-print como uma forma de contato, né? Por outro lado, tem outros que chegam com dúvidas, assim, de, tipo, eu vi isso no jornal, mas eu não entendi o que significa, isso está publicado, isso é sério, isso é verdade, e por aí vai. Eu acho que tem vários tipos de reação que eu tenho observado, né? Isso tudo são observações mais pessoais mesmo, ainda não tenho nada quantitativo para falar. Complementando a Clarissa,
eu vejo que realmente tem muitos colegas que têm medo do pré-print, né? Tem medo de divulgar o pré-print, de comentar o pré-print. Eu falo isso por experiência, porque muitas das coisas que eu faço de divulgação científica usa pré-print. São artigos que foram publicados nessas plataformas muito recentemente e que são do interesse do público. Eu acho que antes da pessoa julgar o pré-print pelo fato dele não ter sido ainda revisado pelos pares, é importante que a pessoa versada em ciência que está lendo analise ele criticamente como analisaria qualquer outro documento ou produto científico. Porque eu já vi muitas revistas publicarem artigos com muitos vieses, com um baixo grau de evidência, e já vi muitos pré-prints serem publicados de uma forma muito bem feita. Claro que, eventualmente, vai ter modificações na publicação final, mas aquilo que já está ali não está errado, não está enviesado, é um trabalho bem feito. Então, eu acredito que seria muito importante a gente fazer essa reflexão de não sair julgando o estudo necessariamente qual é o tipo de estudo e onde ele está publicado, e sim olhar ele como um todo numa visão crítica, porque da mesma forma que tem pré-prints muito bons e ruins, tem artigos publicados, revisados muito bons e muito ruins também. Se não existisse isso, a gente não teria o tanto de artigo retratado, né, que a gente tem, e artigos que deveriam ser retratados ainda não foram, né. Bom, sobre esse tema, o que eu assim, eu observei nesse período de pandemia, principalmente no começo, né, nos primeiros meses da pandemia, foi que se deparou com um cenário em que os pré-prints se mostraram muito utilizados e importantes, mas, ao mesmo tempo, houve um grande tumulto, porque o próprio jornalista não estava acostumado a divulgar pré-prints, né? O jornalista, até mesmo jornalista de ciência, que trabalha nos veículos de comunicação, eles estão mais acostumados, aqueles que fazem mais ciência, né, acostumados a trabalhar com artigo assim que ele já recebeu o aceite, que ele está naquela fase de embargo, e aí ele produz a reportagem consultando ou não com o porta-voz, né? Isso quando é o processo bem feito, certinho, quando não esperam que a matéria seja publicada por uma agência internacional e aí você só reproduz na íntegra, né? Mas faz realmente o jornalismo científico, ele faz realmente a cobertura daquele estudo, o relato daquele estudo. Mas com a urgência da pandemia, né, houve uma multiplicação exacerbada, né, de pré-prints, e as pessoas estavam entendendo a doença enquanto a doença estava em curso, né? Uma pandemia estava em curso, né? E então isso pode ter gerado um maior preconceito em relação aos pré-prints, porque, enfim, muita coisa precisou ser retratada, mas, ao mesmo tempo, também teve trabalhos em revistas importantes que também precisaram ser retratados, mesmo trabalhos que tiveram uma revisão por pares, né? A gente sabe que esse processo também é falho e muitas vezes, dependendo da revista ou da situação ou de quem caia esse artigo, ele acaba até tendo uma conotação, assim, não tão técnica, né, em todos os sentidos, ou alguns aspectos acabam passando importantes. Mas, assim, o que eu acredito que seja um bom caminho seja o alinhamento entre o jornalista na redação com o cientista, né, que você olhe para o artigo publicado ou para o pré-print, né, com um olhar que esse cientista possa ter sobre aquele paper, e porque esse cientista daquela área, ele pode ser como uma espécie de um revisor, né? Não que ele vá dizer isso, não que ele vá revisar de fato o trabalho, né? Porque esse é o processo seria o processo formal, mas nessa relação com o jornalista, ele pode dizer: olha, a metodologia faz sentido, é um trabalho que acho que vale a pena levar adiante, porque o mesmo jornalista de ciência, ele precisa ter essa proximidade com o cientista, porque a partir do momento que ele leva ou um pré-print ou um trabalho já publicado para se tornar uma pauta, depois que vira uma notícia, não adianta depois retratar, né, ou que você tenha uma interpretação incorreta daquele achado, daquele estudo.
né? Então, preconceito houve, eu acho que continuará tendo um certo preconceito, sim, com relação aos pré-prints. Precisa que as pessoas entendam melhor qual é esse método, mas também entender qual é o método da revisão por pares, ver quais são as falhas nos dois lados e o jornalista entender esse processo para que ele leve a melhor informação das suas matérias para o público geral. Obrigada a todos. Agradeço também as pessoas que estão nos acompanhando e mandando suas mensagens no chat. Nós temos aqui uma pergunta da Patrícia Luciana da Costa Lopes. Os pré-prints nasceram na física, e a física teve cientistas mais populares, entre aspas, como Einstein e Stephen Hawking. Na astronomia, como teve Neil deGrasse Tyson. Falta ainda um cientista da área biomédica mais popular? Eu acho que eu posso começar respondendo que essa pergunta da Paty é muito boa, porque realmente, assim, né, a gente conhece alguns nomes mais famosos, mais populares na história, assim, da ciência, né? Mas eu acho que da mesma forma que a gente tem esses ícones, né, que já estão aí muito tempo sendo conhecidos pelas suas atividades de comunicação, nas áreas biomédicas a gente tem uma descentralização muito grande, né? Porque hoje a gente tem muitas pessoas que são seguidas e acompanhadas diversas, né? Não tem um rosto que é padrão das ciências biomédicas dentro da comunicação científica. Eu acho isso muito bonito. Até mesmo na astronomia, a gente está vendo o crescimento de vários jovens, várias pessoas que estão se destacando como comunicadores. E eu imagino que com o tempo, assim, a gente vai ter cada vez uma descentralização maior. Então, eu não diria que falta, mas eu diria que precisamos estar atentos, porque essas pessoas estão aí, elas estão crescendo e, eventualmente, elas vão ter uma abrangência muito maior, mas elas estão aí, e isso só ressalta a importância da gente procurar, seguir, acompanhar as pessoas que estão fazendo esse bom trabalho, porque, às vezes, por não ter atingido esse patamar dessas pessoas, a gente acha que falta, mas, na verdade, são pessoas que estão atingindo outros patamares de outras formas e que estão inspirando muitas pessoas, né? Então, acho que para complementar essa parte, né, eu diria isso. É um paralelo interessante com o que a gente faz com a própria Marie Curie, né? Quando a gente pergunta para qualquer pessoa, cite o nome de uma cientista mulher, a pessoa pode citar, muitas pessoas citam ela, e não é por acaso, a mulher era demais, né? 2 Nobéis, a contribuição imensa que ela deu para a ciência em várias áreas, mas hoje a gente vê muitas mulheres referências quando a gente fala de mulheres na ciência, né? Muitas. Então, essa descentralização é muito boa, porque mostra que muita gente boa está entrando, muita gente boa está crescendo, e em breve a gente não vai ter só um nome para lembrar, a gente vai ter muitos nomes que vão passar na nossa cabeça, mostrando que é um espaço que está sendo cada vez mais ocupado por pessoas de diferentes, enfim, de uma diversidade imensa. Complementando essa fala da Melanie, enfim, eu sou jornalista, sou da área de humanas, né, embora eu faça jornalismo de ciência, ou seja, mas observando os cientistas, como que eles se especializam e se ultra especializam numa determinada área, eu acho que, sim, eu vejo totalmente, o meu pensamento é totalmente alinhado com o da Melanie, porque você não vai ter um único expoente para uma determinada área, né? Você vai ter umas doenças, elas são diversas, sejam elas infecciosas ou sejam elas doenças crônicas, elas são muito diversas e você vai ter um especialista para falar sobre aquela doença. É importante, inclusive, que os profissionais de comunicação que interagem com esses porta-vozes da ciência, eles saibam diversificar. É claro que tem aqueles porta-vozes de confiança, né, que você sabe o quanto ele respeita o rito científico e respeita as evidências, mas procurar diversificar essa fonte, ter um banco de porta-vozes para que você realmente dê voz para o especialista certo da área certa. Com isso, você vai ter não só um Neil deGrasse ou um Stephen Hawking, enfim, mas você vai ter muitos especialistas de todas as áreas do conhecimento, formando um time aí de porta-vozes exponenciais, tendo visibilidade na mídia. Obrigada.
Nada a acrescentar, mas eu queria fazer uma. Vocês foram fantásticos. Queria só fazer um follow-up, assim, retomando um pouco a pesquisa, a pergunta, desculpa, que a Elisa tinha feito antes. Assim, vocês acham que na ciência biomédica tem algum tipo de preconceito a mais com divulgação científica, com comunicação ao público, com interação com jornalistas, alguma coisa assim, do que outras áreas da ciência? Vocês acham que a gente tem mais medo de se expor do que outras Eu áreas? acho, eu acho. Eu vejo isso, assim, pela convivência com algumas pessoas. Quando eu comecei a fazer divulgação científica, muita gente falou, tá, mas tu vai abandonar a pesquisa, tu vai deixar de ser pesquisadora? Não. Ah, mas não sei o que, tu tá reduzindo muito o seu trabalho, não sei o que, também não. É como se você estivesse aprendendo uma linguagem diferente, uma nova forma de comunicar. Tu não tá abrindo mão de tudo que tu aprendeu, tu tá somando, tu tá agregando conhecimento para isso, né? Eu acho que muito desse medo que tu está colocando, Clarice, que existe, é porque as pessoas não conhecem, não é algo que está sendo, que foi valorizado no passado, né, no passado recente, não é algo que as pessoas entendam que possa ser profissionalizável, né, ou seja, a pessoa poderia se sustentar a partir da divulgação científica, e isso tudo é muito pelo desconhecimento do campo, né, porque cada vez mais é um campo que está sendo reconhecido, que está sendo institucionalizado e precisa ser ainda mais institucionalizado, e já tem muita gente que hoje trabalha unicamente nisso, porque é um campo muito fértil e necessário. Então, eu acho que esse medo é pelo desconhecido, né? E uma forma, às vezes, de se defender é, muitas vezes, questionando quem está fazendo, até mesmo de uma forma que possa soar um pouco áspera, assim, mas, na verdade, é a pessoa que não tem aquele conhecimento, né? E por não entender, acaba tendo esse tipo de posicionamento. Então, acho que até mesmo divulgar a divulgação científica, fazer uma metacomunicação científica aí, é algo mega necessário para os colegas verem que é algo que, com certeza, tu pode fazer junto de todas as tuas atividades, sem abrir mão de nada, ou até mesmo, se tu te interessar, ser a tua área de pesquisa, né? Sobre como comunicar, como é que funciona todo esse esquema, né? Acho que tem muita possibilidade aí. Obrigada. Nós estamos nos aproximando já do final da nossa mesa. Passou tão rápido, né? Uma conversa tão interessante que eu acabava passando muito rápido. A gente tem alguns retornos no chat que depois vão ser repassados para vocês, para ver que as pessoas comentaram aqui para a gente, elogiando essa atividade, a relevância do tema, a relevância da contribuição que cada um de vocês trouxe. A gente agradece muito por essas colaborações, né, pelo ponto de partida de tantas referências que deixaram ali, para que as pessoas possam saber mais. Aqui no Hospital de Clínicas, particularmente, é um assunto que nos é muito caro, né? A gente tem muito essa preocupação, através do nosso grupo de pesquisa e pós-graduação, em promover maternamente divulgação da pesquisa produzida aqui no Clínicas junto aos mais diferentes públicos. E essa Semana Científica é um evento que cada vez mais vem cumprindo esse papel também, de, digamos assim, transbordar as fronteiras do meio acadêmico e chegar a diferentes públicos. Então, nós temos aqui um pouco, temos 8 minutinhos, se cada um de vocês quiser deixar uma mensagem final, a gente pode encerrar assim. Começamos pela Melanie, para seguir a ordem das mãos. Pode ser. Tranquilo. Queria agradecer, então, o convite. Para mim é um prazer imenso, como eu falei, eu tenho apreço imenso pelo hospital e deixo à disposição qualquer coisa que eu possa ser útil. Aqui embaixo do meu nome, agora não sei onde está o meu nome aqui na tela, mas tem o meu @ do Twitter e do Instagram, minhas DMs, minhas caixas de mensagens são todas abertas para qualquer pessoa que eventualmente possa ter alguma pergunta ou alguma questão. E acho que é isso, né? Espero que essa mesa tenha inspirado os colegas a comunicarem seus achados, sua ciência de formas diferentes, de formas criativas, né? Isso só tem a somar, fazer um pôster muito mais visual, com elementos gráficos, colocar no teu artigo um graphical abstract,
é muito lindo poder fazer um fio no Twitter, por exemplo, e o artigo já ter um graphical abstract, você já coloca ele na capa, que é a coisa mais linda, aquela comunicação que a gente faz em cima, sabe? Então, espero que as pessoas tenham esse interesse e se inspirem em criar novas formas de comunicar, porque isso só vai agregar a ciência e só vai agregar a comunicação para as pessoas também. Então, muito obrigada. Bom, a minha mensagem final... Oi, perdão? A minha mensagem final é que, assim, tão importante quanto o conteúdo é também o formato, né? Você ter o seu conhecimento científico, mas a ciência, ela só faz sentido se você transmite esse conhecimento e transmite da melhor forma, seja oralmente, seja visualmente, seja, enfim, nas mais diversas formas que você comunica esses seus achados, né? Então, é importante que você é claro que estamos falando da dificuldade que o cientista tem de fazer ciência no Brasil, né? E aí nós estamos colocando essa possibilidade dele também fazer, além da comunicação científica, a divulgação científica. Mas existem diferentes formas, né? Aquela que mais tocar o seu coração, que você realmente quer fazer divulgação científica, você faça, né? Se você quer ser uma pessoa atuante nas mídias sociais, você atua ou não, se você não encontra isso ainda, essa vontade no momento, tudo bem, não faça nesse momento, deixa isso para depois, mas você foque numa melhor qualidade da informação que você leva por meio dos seus artigos científicos, né, desses elementos que você pode tornar o seu paper mais atraente, e também tem uma outra questão que você também pode se colocar à disposição do jornalista. Não veja o profissional que está nas redações como um inimigo, veja como alguém que é uma ponte para que você chegue na sociedade, né? Você não vai perder tempo, você vai investir tempo nessa relação, né? Alguns jornalistas, é claro, são mais ou menos preparados, fazem mais ou menos a lição de casa, mas, independentemente disso, se coloque à disposição dele, e porque quanto mais você for atencioso e prestando atenção nas suas mensagens, leve sempre as informações mais importantes. Não fale aquilo que não é o essencial da sua pesquisa, porque aí sim o jornalista vai reportar aquilo que é o mais importante do seu trabalho e essa informação sobre o seu paper vai ser levado, né? A ciência vai ser disseminada. Agradeço muitíssimo o convite do Hospital de Clínica de Porto Alegre, foi um imenso prazer, me orgulha muito poder participar desta mesa, participar desse evento. Muito obrigado mesmo pelo convite, fiquei muito honrado, muito obrigado. Queria só agradecer também pelo convite e por todo mundo que está assistindo. Acho que é sempre só super, super feliz quando a gente consegue parar para refletir um pouco sobre as coisas que a gente faz e o que a gente poderia estar fazendo, não só, né, saindo um pouco daquele mundinho da molécula, da doença, da não sei o quê, e pensar sobre o contexto que a gente está, seja o contexto de publicação e comunicação entre pares, seja o contexto de comunicação com o mundo fora da academia também. Acho que só continuem pensando sobre isso, assim, além dessa apresentação. Acho que é um ponto que vale mais reflexão no nosso dia a dia, né? É isso, obrigada. Obrigada então a todos. Foi um prazer, um privilégio e, com certeza, uma experiência muito enriquecedora para o nosso público. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Um abraço a todos e todas.